Eu tenho algumas lembranças que eu estou registrando nesse livro que eu estou escrevendo. Não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, mas, como eu vou dizer, eu acho que é uma jornada necessária para expor, porque tem muita gente que está passando por coisas muito parecidas, sofrendo muito e acreditando que não tem saída. E se não tivesse saída, eu não estava aqui hoje para contar essa história, né? Os últimos anos da minha vida foram anos revolucionários, onde eu mudei muito. Mudei a minha vida, mudei de lugar onde eu morava, mudei tudo na minha vida, né? Mas foram mudanças extremamente necessárias, porque a gente evolui, né? À medida que a gente se permite contar uma nova história, deixar o passado no passado e construir uma nova realidade pra gente, tudo muda. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha realidade hoje. Embora não seja só isso, né? Eu estou aqui na Praia Grande, um lugar muito bonito, um lugar que eu sempre sonhei em morar. Muito, muito, muito bonito mesmo. Não sei se vocês conseguem ver o sol que está saindo lá, mas é um lugar de muita paz. É um lugar onde eu renovo as minhas energias todo dia para poder dar conta daquilo que talvez seja o propósito da minha vida, né? Daquilo que eu acredito, pelo menos, que seja o propósito da minha vida. Então eu queria dizer para vocês sobre a postagem de ontem, né? Eu me recordo que eu estava sentada no sofá da sala, foi logo depois da minha tentativa de suicídio. Estava num estado de depressão extremamente severa, sem forças para nada, não conseguia comer, não conseguia tomar água, não conseguia tomar banho, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Estava num momento da minha vida que realmente nada mais fazia sentido. E eu havia escrito uma carta de despedida. E eu não me recordo de ter colocado essa carta de despedida na mesa de centro da minha sala, em cima de uma Bíblia. E aí quando eu dei por mim, eu fiquei olhando, eu falei, por que a minha carta está ali? O que foi que aconteceu? Né? Como que ela foi parar ali? E eu ficava pensando por que eu estava viva, por que daquele sofrimento todo, o que tinha acontecido comigo. E a única certeza que eu tinha na minha cabeça era que se eu fosse viver, eu ia viver aquela dor para sempre. Que não tinha saída, não tinha escapatória, que ninguém ia me entender, que eu não encontraria ajuda em lugar nenhum. Então eu tinha perdido totalmente a esperança e as forças. E nesse momento da minha vida, eu pensei, Deus, por que tudo isso, né? O que foi que eu fiz, né, para merecer tudo isso? Eu estou gravando alguns vídeos falando sobre o suicídio nas entrelinhas da sociedade. E eu falo agora no próximo vídeo que eu vou colocar ao ar, né, sobre as crenças de merecimento. A maldição do Papai Noel e as crenças de merecimento. Tudo que eu estou colocando tem a ver com a minha história, tem a ver com as coisas que eu vivi, que eu passei, que eu aprendi, que eu estou compartilhando com vocês. Não sei se para todo mundo esse assunto é um assunto que interessa, né? Mas eu acredito que tem muita gente em sofrimento com sentimentos muito parecidos com o que eu tive. E eu acredito que realmente esse trabalho possa ajudar muitas pessoas a repensar muitas coisas e pelo menos encontrar o começo, né? Um recomeço, na verdade, né? Porque eu falo que a minha depressão severa foi o marco zero da minha vida, onde existia uma Priscila antes e uma Priscila depois, né? Então é um renascimento, assim como o sol que eu estou vendo agora, né? Aqui na praia, que está renascendo. Então eu vi aquela carta ali e eu fiquei pensando, talvez eu tenha que ler a Bíblia para entender o motivo de tanta dor, para entender qual é o propósito da minha vida. E aí eu sempre que eu li a Bíblia, né, eu pensava assim, a minha avó falava muito isso para mim, filha, quando você estiver passando por um problema, pede para Deus te dar a resposta, né? Reza, né? Minha avó era católica, ela falava, reza.
E aí você vai abrir a Bíblia num determinado lugar ali e Deus vai falar com você. E eu tentava e eu nunca conseguia entender nada da Bíblia. A Bíblia era uma carta enigmática para mim. E aí eu desistia, né? Porque eu falava, Deus não está aqui para me ajudar, ele está falando coisas que eu não entendo, não é possível isso. Eu não botava fé nisso. Então naquele dia eu falei, eu não tenho sabedoria nenhuma para ler a Bíblia, nenhuma. O que eu vou fazer? Como é que eu vou saber, né? Quais são os propósitos de Deus na minha vida? Como que eu vou saber por que eu tenho que ficar viva? Essa dor não vai acabar? O que Deus quer que eu aprenda com tudo isso? Será que é necessário esse sofrimento todo? Ou tem outro jeito da gente viver, ser feliz? Então tudo isso passava pela minha cabeça. E eu chorei. E eu chorei. Eu já vinha chorando há muito tempo. Eu ia para o trabalho chorando, eu ia para a faculdade chorando. Estava fazendo minha segunda faculdade na época. Eu sou formada em ciências contábeis e sou formada em psicologia. Fiz Universidade de São Francisco, né, em contabilidade, bacharel em contabilidade e psicologia pelo Mackenzie. E eu não sabia o que fazer para entender quais eram esses propósitos. E eu sabia que eu não ia conseguir ler a Bíblia porque eu já havia tentado e não havia conseguido. Então eu imaginei que talvez Deus precisasse me dar sabedoria para conseguir entender os textos bíblicos. E aí eu comecei a orar muito e pedir a Deus que me desse sabedoria para que eu pudesse entender o que estava escrito na Bíblia. E eu não sabia nem por onde começar. Eu não consigo ter noção do tempo. Quanto tempo demorou para eu conseguir ler a Bíblia? Eu estava num estado realmente de uma imersão no meu sofrimento, no meu desespero. Então eu perdi a noção do tempo. Eu não sei dizer se eu fiquei dias, meses, eu não sei dizer. Eu tenho uma vaga lembrança de algumas coisas. Mas o que eu posso afirmar é que eu chorei muito. Eu me lembro de dormir chorando, acordar chorando, ir para o chuveiro, tomar banho chorando, o tempo inteiro chorando, desesperada. E falando, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Eu não vou conseguir sozinha, eu estou desesperada. E eu pedia só isso, né? Eu não conseguia organizar o meu pensamento mais para explicar o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que eu queria morrer. Eu só sabia que essa vida não fazia mais sentido para mim, que eu não pertencia a esse mundo, era essa sensação que eu tinha de despertencimento. E mais para frente eu vou falar sobre isso, eu tenho um capítulo do meu livro dedicado a essa sensação que a gente tem de despertencimento. E eu vou estar gravando então esses vídeos falando sobre a minha história. Eu sei que teve um determinado momento em que eu acordei e eu falei, eu já sei. Eu vou começar a ler a Bíblia pelo começo, como fosse um livro mesmo. E fui em Gênesis. Em Gênesis eu vi a criação do mundo, a criação do ser humano, e eu vou contar para vocês as primeiras descobertas que eu fiz, que está escrito no meu livro. Eu vou ler o meu livro para vocês e vou contar como foi cada experiência. Meu livro não está pronto porque eu tenho vivido imensos desafios. Talvez fosse para ele estar pronto, talvez não. O mundo está mudando muito. Muitas coisas do que eu escrevi no meu livro, depois eu reli, eu ressignifiquei. E eu falei, não é mais isso, mudou. O mundo está numa transformação absurda, numa velocidade absurda. Tudo isso me fez entender contextos, né? Não só a minha própria história, a minha própria vida, mas esse mundo que a gente vive e as mudanças que estão acontecendo, os avanços tecnológicos, o que a ciência tem a ver com isso. Contextos globais, né? Não só do Brasil, aqui onde eu moro, mas a gente está vivendo muita coisa. Talvez a construção de uma nova era na história da humanidade. E eu não teria a clareza que eu tenho hoje de vida, de entender as coisas, talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Eu estudei muito, eu fiz terapia, eu fiz supervisão clínica,
Eu ouvi muita gente mesmo. Cheguei a ter uma demanda muito alta de atendimentos. Depois eu busquei me recompor de tudo aquilo e vim morar na praia para organizar meus pensamentos, tentar entender tudo o que eu havia vivido, tudo que eu havia passado. Desacelerei, né? Tem uma música que faz muito sentido para mim, ela fala assim: ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Enfim, sou filha de cantores, mas não sou cantora. Mas a letra dessa música, ela realmente me toca fundo. Já chorei muito, não quero mais viver nessa dor, né? E aí a gente escolhe entender como é que a gente faz para mudar, para transformar a nossa vida. E foi isso que eu fiz. Se eu fiz tudo certo, se eu não fiz, se poderia ter feito diferente, não sei. Se tivesse feito diferente, será que eu saberia tudo o que eu sei hoje? Entenderia tudo o que eu entendo hoje? Talvez. Mas o fato é que eu acredito que nós estamos em evolução constante, que cada dia é um novo aprendizado. E a gente está aqui para isso, para evoluir, para aprender, para melhorar a cada dia, a cada momento, em cada situação da vida. E só para fechar, né, sobre o que eu falei a respeito da dor, eu realmente não acredito que a dor é necessária para o aprendizado. Eu acredito que nós temos condições de aprender, de desenvolver consciência das coisas e de si mesmo e criar os nossos filhos e as próximas gerações com um novo olhar. Não acredito, depois de tudo que eu estudei, aprendi e vivi, que Deus quer de nós o sofrimento para o aprendizado, como a gente escuta muito na mídia, nas redes sociais, nos filmes e novelas. Eu não acredito que a dor é necessária. Eu acredito que nós podemos aprender e construir uma vida com base no amor. E a minha ideia de amor é muito diferente da ideia de amor que as pessoas têm normalmente. E eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. É muito importante a opinião de vocês. Se vocês puderem colocar para mim nos comentários o que vocês pensam, o que vocês estão achando do que eu estou postando, eu quero interagir com vocês, eu preciso saber, né, o alcance que isso está dando, para saber se eu devo prosseguir. É a opinião de vocês que vai fazer com que eu realmente não pare de publicar. Então vem comigo, né? Fica comigo, acompanha meus vídeos no meu canal do YouTube, acompanha minhas postagens no Instagram. Meu Instagram está ficando rico de informações, vale a pena ver. E se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, escreve nos comentários. Eu vou ler e eu vou programar para fazer vídeos sobre o assunto que vocês trouxerem. Eu estou aberta a dizer tudo aquilo que a vida me ensinou, a compartilhar com vocês. E com isso a gente compartilha pertencimento, esperança, amparo, carinho, amor, né? Fé. É o que eu espero para todos nós, tá bom? O sol já veio agora com toda a força, né? Eu vou encerrar esse vídeo mostrando para vocês o que eu estou vendo, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês, um final de semana maravilhoso. Hidratem-se, não esquece que nós somos um conjunto de coisas para dar certo. Corpo, mente, fé, tudo isso faz parte da vida, é importante. Hidratem-se, porque o calor esse final de semana vai ser forte. Beijo grande a todos, fiquem com Deus.